Leitura do livro de Êxodo, capítulo 6, 7 e 8. Êxodo, capítulo 6. Então Jeová disse a Moisés: Agora você verá o que farei a Faraó. Com mão poderosa o forçarei a deixá-los ir. Com mão poderosa o obrigarei a expulsá-los do país. A seguir, Deus disse a Moisés: Eu sou Jeová. Eu costumava aparecer a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas com respeito ao meu nome, Jeová, não me dei a conhecer a eles. Também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra em que viveram como estrangeiros. Agora eu mesmo ouvi os gemidos do povo de Israel, a quem os egípcios escravizaram, e me lembrei do meu pacto. Portanto, diga aos israelitas: Eu sou Jeová. Eu os tirarei de debaixo dos fardos dos egípcios e os livrarei da escravidão. Eu os resgatarei com o braço estendido e com grandes julgamentos, e eu os acolherei como meu povo e serei o seu Deus. E vocês certamente saberão que eu sou Jeová, seu Deus, que os tira de debaixo dos fardos do Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e darei a vocês como propriedade. Eu sou Jeová. Depois, Moisés transmitiu essa mensagem aos israelitas, mas por causa do desânimo e da dura escravidão, eles não escutaram a Moisés. Então Jeová disse a Moisés: Apresente-se a Faraó, rei do Egito, e diga-lhe que deixe os israelitas sair do país. No entanto, Moisés disse a Jeová: Os israelitas não me escutaram. Como é que Faraó me escutará, visto que tenho dificuldade para falar? Mas Jeová repetiu a Moisés e a Arão as ordens que deviam dar aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, a fim de tirar os israelitas da terra do Egito. Estes são os cabeças da casa de seus pais, os filhos de Ruben, primogênito de Israel: Anoque, Palo, Hezron e Carmi. Essas são as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Essas são as famílias de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas linhagens: Gerson, Coate e Merari. A duração da vida de Levi foi de 137 anos. Os filhos de Gerson foram Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate foram Amram, Izar, Hebron e Uziel. A duração da vida de Coate foi de 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Essas foram as famílias dos levitas, segundo as suas linhagens. Amram tomou como esposa Joquebede, irmã de seu pai. Ela lhe deu estes filhos, Arão e Moisés. A duração da vida de Amram foi de 137 anos. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicre. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citre. Arão tomou como esposa Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson. Ela lhe deu estes filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Essas foram as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou uma das filhas de Putiel como esposa. Ela lhe deu um filho chamado Finéias. Esses são os cabeças das casas paternas dos levitas, segundo as suas famílias. Esses são o Arão e o Moisés, a quem Jeová disse: Tirem o povo de Israel da terra do Egito, divisão por divisão.
Foram eles, Moisés e Arão, que falaram a Faraó, rei do Egito, para tirar o povo de Israel do Egito. No dia em que Jeová falou a Moisés na terra do Egito, Jeová disse a Moisés: Eu sou Jeová. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Então Moisés disse a Jeová: Tenho dificuldade para falar, portanto, como é que Faraó me escutará? Êxodo capítulo 7. Então Jeová disse a Moisés: Veja, eu o fiz como Deus para Faraó, e Arão, seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá tudo o que eu lhe ordenar. Seu irmão Arão falará a Faraó, e este deixará os israelitas sair do país. Quanto a mim, deixarei o coração de Faraó ficar endurecido. Multiplicarei os meus sinais e os meus milagres na terra do Egito, mas Faraó não escutará vocês. Então porei a minha mão sobre o Egito e tirarei da terra do Egito as multidões que me pertencem, meu povo, os israelitas, com grandes julgamentos. E os egípcios certamente saberão que eu sou Jeová, quando eu estender a mão contra o Egito e tirar os israelitas do meio deles. Moisés e Arão fizeram o que Jeová lhe havia ordenado, fizeram exatamente assim. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão tinha 83 anos de idade, quando falaram a Faraó. Jeová disse então a Moisés e Arão: Se Faraó lhes disser, façam um milagre, diga a Arão: pegue o seu bastão e jogue-o no chão, diante de Faraó. O bastão se transformará numa cobra grande. De modo que Moisés e Arão se apresentaram a Faraó e fizeram exatamente como Jeová havia ordenado. Arão jogou seu bastão no chão diante de Faraó e dos servos dele, e o bastão se transformou numa cobra grande. No entanto, Faraó convocou os sábios e os feiticeiros e os sacerdotes magos do Egito. Fizeram a mesma coisa com a sua magia. Cada um deles jogou seu bastão no chão, e eles se transformaram em cobras grandes, mas o bastão de Arão engoliu os bastões deles. Ainda assim, o coração de Faraó ficou endurecido, e ele não os escutou, assim como Jeová havia falado. Então Jeová disse a Moisés: O coração de Faraó é insensível, ele se recusou a deixar o povo ir. Vá a Faraó pela manhã. Quando ele estiver saindo para ir ao rio Nilo, fique à beira da água para se encontrar com ele, e leve junto o bastão que se transformou numa serpente. Diga-lhe: Jeová, o Deus dos Hebreus, me enviou ao Senhor. Ele disse: Deixe meu povo ir, para que me sirvam no deserto. Mas o Senhor não obedeceu até agora. Assim diz Jeová: Por meio disto saberá que eu sou Jeová. Vou bater na água do rio Nilo com o bastão que está na minha mão, e ela se transformará em sangue. Os peixes do Nilo morrerão, o Nilo ficará cheirando mal, e os egípcios simplesmente não conseguirão beber água do rio Nilo. Então Jeová disse a Moisés: Diga a Arão: Pegue seu bastão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os rios, sobre os canais, sobre os pântanos e sobre todos os reservatórios, para que se transformem em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito, até mesmo nos recipientes de madeira e de pedra. Moisés e Arão fizeram imediatamente como Jeová lhes havia ordenado. Ele ergueu o bastão e golpeou a água do rio Nilo diante de Faraó e dos servos dele, e toda a água do rio se transformou em sangue. Os peixes do rio morreram, e o rio começou a cheirar mal, de modo que os egípcios não podiam beber a água do Nilo. Havia sangue em toda a terra do Egito. Contudo, os sacerdotes magos do Egito fizeram a mesma coisa com as suas artes secretas, de modo que o coração de Faraó continuou endurecido, e ele não os escutou, assim como Jeová havia falado.
Então Faraó voltou para casa e não deu atenção a isso também. Assim, todos os egípcios cavavam ao redor do Nilo em busca de água para beber, porque não podiam beber a água do Nilo. Completaram-se então 7 dias depois de Jeová golpear o Nilo. Êxodo capítulo 8. Jeová disse então a Moisés: apresente-se a Faraó e diga-lhe: assim diz Jeová, deixe meu povo ir para que me sirvam. Se você continuar se recusando a deixá-los ir, atingirei todo o seu território com uma praga de rãs. O rio Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão na sua casa e no seu quarto, entrarão na sua cama, entrarão nas casas dos seus servos e estarão sobre o seu povo, nos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs virão sobre você, sobre o seu povo e sobre todos os seus servos. Mais tarde, Jeová disse a Moisés: diga a Arão: estenda a mão com o bastão sobre os rios, sobre os canais do Nilo e sobre os pântanos e faça vir rãs sobre a terra do Egito. Então Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e as rãs começaram a vir e a cobrir a terra do Egito. No entanto, os sacerdotes magos fizeram a mesma coisa com suas artes secretas. Eles também fizeram vir rãs sobre a terra do Egito. Então Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: supliquem a Jeová que ele livre a mim e ao meu povo dessas rãs, visto que quero deixar o povo ir, para que ofereçam sacrifícios a Jeová. Moisés disse então a Faraó: cabe ao Senhor a honra de decidir quando devo fazer súplicas para que o Senhor e seus servos, o seu povo e as suas casas fiquem livres das rãs. Elas ficarão somente no rio Nilo. Então ele disse: amanhã, de modo que Moisés disse: será segundo a sua palavra, para que o Senhor saiba que não há ninguém como Jeová nosso Deus. O Senhor, as suas casas, os seus servos e o seu povo ficarão livres das rãs. Elas ficarão somente no Nilo. Assim, Moisés e Arão se retiraram da presença de Faraó, e Moisés suplicou a Jeová por causa das rãs que ele havia enviado contra Faraó. Então, Jeová atendeu ao pedido de Moisés, e as rãs começaram a morrer nas casas, nos pátios e nos campos. Elas foram ajuntadas em montões e mais montões, e a terra começou a cheirar mal. Quando o Faraó viu que houve alívio, endureceu o coração, e não quis escutá-los, assim como Jeová havia falado. Jeová disse então a Moisés: diga a Arão: estenda seu bastão e bata no pó da terra, e este se transformará em mosquitos em toda a terra do Egito. E fizeram isso. Arão estendeu a mão com seu bastão e bateu no pó da terra, e vieram mosquitos sobre homens e sobre animais. Todo o pó da terra se transformou em mosquitos em toda a terra do Egito. Os sacerdotes magos tentaram fazer o mesmo e produzir mosquitos com as suas artes secretas, mas não conseguiram. E vieram mosquitos sobre homens e sobre animais. Então os sacerdotes magos disseram a Faraó: é o dedo de Deus. Mas o coração de Faraó continuou endurecido, e ele não os escutou, assim como Jeová havia falado. Então Jeová disse a Moisés: levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Quando ele estiver saindo para ir ao rio, diga-lhe: assim disse Jeová: deixe meu povo ir para que me sirvam. Mas se você não deixar meu povo ir, enviarei moscões contra você, seus servos, seu povo e suas casas. As casas do Egito ficarão cheias de moscões, e eles cobrirão o chão onde eles pisam. Naquele dia, certamente colocarei à parte a terra de Gósen, onde meu povo mora. Não haverá ali nenhum moscão.
e assim você saberá que eu, Jeová, estou nesta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Esse sinal ocorrerá amanhã. E Jeová fez isso. Grandes enxames de moscões começaram a invadir a casa de Faraó e as casas de seus servos, e toda a terra do Egito. O país foi devastado por moscões. Por fim, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Vão, ofereçam sacrifícios ao seu Deus aqui neste país. Mas Moisés disse: Não convém fazer assim, pois o que queremos oferecer em sacrifício ao nosso Deus Jeová é detestável para os egípcios. Será que não seríamos apedrejados se oferecêssemos bem diante dos olhos dos egípcios um sacrifício que é detestável para eles? Faremos uma viagem de 3 dias pelo deserto, e ali ofereceremos sacrifícios a Jeová, nosso Deus, assim como ele nos disse. Faraó disse então: Vou deixá-los ir, para que ofereçam sacrifícios a Jeová, seu Deus, no deserto. Somente não vão tão longe, façam súplicas por mim. Então Moisés disse: Agora vou me retirar da sua presença e farei súplicas a Jeová, e amanhã os moscões deixarão Faraó, seus servos e seu povo. Mas que Faraó não nos engane novamente, recusando-se a deixar o povo ir, para oferecer sacrifícios a Jeová. Moisés se retirou então da presença de Faraó e fez súplicas a Jeová. Assim Jeová fez segundo a palavra de Moisés, e os moscões deixaram Faraó, seus servos e seu povo. Não sobrou nem sequer um moscão. No entanto, Faraó novamente endureceu o coração e não deixou o povo ir.